Prezados irmãos e prezadas irmãs, estamos diante mais de um estudo da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Congregacional do Largo do Tanque. E hoje nós estudaremos a lição 10, que tem como título A Ceia do Senhor e a segunda ordenança da Igreja, já que a primeira ordenança foi sobre o batismo, que no momento da aula passada nós abordamos o tema. Antes de darmos início ao nosso estudo, vamos dirigir a Deus em oração pedindo a sua bênção. Senhor Deus e Pai, louvado, glorificado, exaltado seja o teu santo e poderoso nome, Senhor. Muito obrigado por mais esse dia, obrigado porque nós temos a liberdade para lermos a tua palavra, para nos pregar o teu evangelho, para falar, Senhor, daquilo que, Senhor, que nos edifica. Seja conosco, faça-nos compreender através do seu Santo Espírito, que possamos entender, Senhor, para cada dia mais sermos certificados pela Tua Palavra. Abençoe o nosso estudo, abençoe cada um que vai assistir pelas redes sociais, que possa estar sendo abençoado, e abençoe cada família, cada lar, Pai. Isso é que eu te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos dar início à nossa aula, na lição 10, no qual se fala sobre a ceia do Senhor, que é a segunda ordenança da igreja. Nós temos aí como texto áureo, lá no 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26, que diz: Porque todas as vezes que comeste este pão e bebeste deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. E a verdade prática que nos traz a lição é a ceia do Senhor como uma ordenança que celebra a comunhão dos crentes com o Senhor ressuscitado. Nós temos aí a leitura diária. Na segunda-feira lá temos em Lucas 22, 19 e 20, que é os versículos, que é uma ordenança de Jesus. Já na terça-feira temos 1 Coríntios 11, 24, que é a ceia do Senhor como um memorial. Já na quarta-feira temos 1 Coríntios 11, 26, que proclamando a morte do Senhor. Já na quinta-feira, em Atos 2, versículo 42, que fala celebrando a comunhão cristã. E na sexta-feira, 1 Coríntios 11, 27, mantendo a referência na ceia do Senhor. E já no sábado, 1 Coríntios 5, versículos 7 e 8, é celebrando de maneira festiva. Nós temos a leitura bíblica em classe, que nós vamos ler 1 Coríntios 11, versículo 17 ao 34. Vamos lá. No versículo 17 diz: Nisto, porém, que vos disse-vos, não vos louvo porquanto vos ajuntais, não para melhor, sendo para pior. Porque, antes de tudo, ouço que, quanto ajuntais na igreja, há entre vós dissensões e parte o creio. Já no versículo 19 diz que até que importa que haja entre vós heresias, para que são sinceros se manifesta entre vós. Já no versículo 20, se sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Já no versículo 21, porque, comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim não tem fome, e outro embriaga-se. Já no 22, não tendes, porventura, casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vós direi? Louvai-vos-ei? Nisto não vos louvo. Já no versículo 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E já no 24, e tendo dado graça, e partiu e disse: Tomai, comei, isto é meu corpo partido por vós, faço isso em memória de mim.
Já no versículo 25, semelhantes também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberes em memória de mim. Já no 26, porque todas as vezes que comerdes este pão e bebeste esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Já no versículo 27, portanto, qualquer que comer este pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Já no 28, examinais, pois, o homem, e assim mesmo, assim coma deste pão e beba desse cálice. Já no versículo 29, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Já no 30, por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Já no versículo 31, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Já no versículo 31, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para nada termos condenado com o mundo. Já no versículo 33, portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. Já no versículo 34, mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para a condenação. Quanto aos demais coisas, ordeno-vos e quanto forte convosco. Tá? Esse é o apóstolo Paulo falando aos Coríntios. Agora, partindo para a introdução, que assim como o batismo nas águas e a ceia do Senhor, também é uma ordenança dada por Jesus à sua igreja, ao longo da história, a igreja tem a ceia do Senhor como uma celebração mais significativa. Neste sentido, o cristão pode contemplar a ceia sob 3 perspectivas. A primeira, um olhar para trás quando contempla Cristo entregando em sacrifício vicário na cruz. Segundo, um olhar para o presente, quando vê suas reais condições diante de Deus e como foi alcançado pela graça de Deus. Terceira, um olhar para o futuro, quanto mantém sua expectativa e esperança na segunda vinda de Cristo. Nesse sentido, a ceia do Senhor é uma cerimônia que deve ser celebrada com referência, júbilo e expectativa. Já no item 1, fala da natureza da ceia do Senhor na tradição cristã. Número 1. Na tradição romana, o romantismo compreende de forma literal as expressões ditas por Jesus em referência aos elementos da ceia do Senhor. Isto é, o meu corpo, conforme Lucas 22, versículo 19. Este cálice é o meu sangue, conforme Lucas 22, versículo 20. Assim, segundo esse entendimento, durante a cerimonial, os elementos da ceia se convertem no corpo e no sangue de Cristo. Esse ensino é conhecido como a transubstanciação. Há pelo menos 2 problemas com essa interpretação. O primeiro, da natureza lógica, pois quando Jesus celebrou a última Páscoa, ele estava presente e, portanto, poderia estar fisicamente no pão e muito menos no cálice, já que fisicamente ele se encontrava lá. Por outro lado, entender essas palavras de forma literal e não como metáfora cria problemas de natureza exegética. Jesus disse, por exemplo, que ele era o porta, conforme João 10, versículo 9. Evidentemente, ele não se refere a uma porta literal. Na tradição protestante, a tradição luterana diverge da católica, quanto nega que os elementos da ceia, o pão e o vinho, se tornem ou se convertam no corpo e sangue de Cristo. Contudo,
afirma que o corpo físico de Jesus está presente no pão da ceia. Esse entendimento luterano é denominado de consubstanciação. Como se vê, Lutero não conseguiu se desvencilhar por completo da tradição católica, quanto está uma versão modificada na sua antiga crença. Já no número 3, a posição pentecostal, a tradição pentecostal, entende que o pão e o vinho não se convertem fisicamente no corpo de Jesus, nem tampouco Jesus está presente fisicamente nele. Assim, o pão e o vinho simbolizam o corpo e o sangue de Jesus. Contudo, Jesus se faz presente espiritualmente nos símbolos da ceia, conforme Mateus 18, versículo 20. Essa é a posição da maioria dos pentecostais. Também enfatizamos o aspecto memorial da celebração da ceia do Senhor. Neste sentido, a ceia do Senhor é para quem está em comunhão, e não para estar comunhão. Esse entendimento se ajunta ao ensino do Novo Testamento sobre a ceia do Senhor. Temos agora como a sinopse primeira: a ceia do Senhor é celebrada em nossa igreja sob uma expectativa memorial, em que Jesus está espiritualmente presente. Temos como auxílio teológico a ordenança da ceia do Senhor. A segunda ordenança da igreja é a Santa Ceia ou Santa Comunhão. Assim como o batismo está na ordenança, tem feito parte do culto cristão desde o ministério terrestre de Cristo, quando ele próprio instituiu o rito da refeição da Páscoa, na noite em que foi traído. A ceia do Senhor tem alguns paralelos em outras tradições religiosas, tais como a Páscoa judaica. Outras religiões antigas também se falia de refeições sacramentais, para se identificar a Páscoa e outras religiões antigas também se valiam as refeições sacramentais para se identificar com suas deidades. Mas eles vão muito além quanto ao seu significado de importância, seguindo as instruções dadas por Jesus. Os cristãos participam da comunhão em memória dele, conforme Lucas 22, versículos 19 e 20, e 1 Coríntios 11, 24 e 25. O termo traduzido por lembrança talvez não signifique exatamente que o leitor está imaginando. Hoje, lembra-se que alguma coisa é pensar numa ocasião passada. O modo neotestamentário de entender que a anamnese é exatamente o inverso. Significa o transportar uma ação enterrada no passado de tal maneira que não se percam na sua potência e vitalidade originais, mas sejam traduzidas para o momento presente, semelhante ao conceito e refletido até o mesmo no Antigo Testamento. Então, aí partindo para o item 2, que é o propósito da ceia do Senhor, temos número 1, celebrar a expiação de Cristo. Ao escrever sobre a ceia do Senhor, o apóstolo Paulo destacou como propósito dessa celebração anunciar a morte do Senhor, conforme 1 Coríntios 11, 26. Nesse caso, a ceia do Senhor aponta para o Calvário. Ela celebra a vitória de Cristo na cruz sobre o pecado, a morte e o diabo, conforme Hebreus 2, versículo 14 e 15. Por intermédio da morte de Cristo na cruz, fomos justificados e reconciliados com Deus, conforme 2 Coríntios 5, versículo 21. Portanto, a ceia do Senhor celebramos a vitória de Jesus na cruz, que também é a nossa vitória, conforme Apocalipse 12, versículo 11.
Já no número 2, programar a segunda vinda de Cristo, a ceia do Senhor programa sua segunda vinda, conforme 1 Coríntios 11, 26. Logo, há um sentido escatológico na celebração da ceia do Senhor. Quando essa bendita esperança é perdida, a igreja se seculariza e assim, na ceia do Senhor, a igreja mantém um olhar no passado, quando contempla a vitória de Jesus na cruz, mas também mantém o seu olhar no futuro, esperando e ensinando por sua segunda vinda. Ao contemplar o retorno de Cristo, a igreja lembra que é peregrina nesta terra e que sua pátria não é aqui, conforme Filipenses 3, 20 e versículo 21. No item 3 fala, celebrar a comunhão cristã. Uma das razões que levou o apóstolo Paulo a escrever sua primeira carta aos Coríntios estava relacionada à questão das divisões entre os irmãos naquela igreja. Isso está lá em 1 Coríntios 1, versículo 11. Esse era um problema recorrente entre os coríntios e estava presente também durante a celebração da ceia do Senhor. Paulo reprova por isso, conforme 1 Coríntios 11, versículo 17. E o clima fraterno e a comunhão deixaram de existir, conforme Atos 2, versículo 42 e 1 João 1, versículo 7. Nesse sentido, alguns não esperavam pelos outros para celebrar a ceia junto, conforme 1 Coríntios 11, versículo 21. Quanto ao espírito de divisão, litígio e intriga entre os crentes, a celebração da ceia do Senhor perde todo o seu sentido, né? Porque, na verdade, é a comunhão entre os irmãos. E vamos lá, partindo agora para a sinopse 2. O propósito da ceia do Senhor passa pela lembrança da expiação de Cristo, nossa comunhão e com Ele e a promessa da sua segunda vinda. Agora, dando continuidade da lição, vamos para o item 3. O modo de celebração da ceia do Senhor. O que é participar indignamente? Concernentemente à celebração da ceia do Senhor, Paulo advertiu sobre o perigo de participar da ceia indignamente. Isso é lá em 1 Coríntios 11, 27. O termo português, indignamente, é a tradução do advérbio grego anaxios. É um advérbio que indica de maneira ou modo como se faz uma coisa, enquanto um adjetivo indica o seu estado. Nesse sentido, esse advérbio modifica o verbo. Comer está relacionado ao modo ou à maneira como os coríntios estavam comendo a ceia do Senhor. A maneira desordenada, quando não esperavam um pelos outros, de maneira indisciplinada, quando comiam mais do que os outros e de maneira irreverente, quando se embriagavam. Quer dizer, eles comiam, tomavam o vinho, né, na época, e eles não esperavam, e chegavam a beber tanto que eles se embriagavam, né? Isso está lá em 1 Coríntios 11, versículo 18 e 21 e 22. Agora, já no número 2, fala sobre uma celebração referente. Se um lugar é um advérbio que indica modo ou maneira, Paulo tivesse usado um adjetivo que indica estado, qualidade ou natureza, então ninguém poderia participar da ceia, pelo fato que ninguém é digno, né? E conforme 1 Coríntios 11, 27. Como mostramos, não é esse o caso. A verdade é que não participamos da ceia do Senhor porque somos dignos, mas pela graça de Deus. Contudo, ninguém seja tentado em pensar que pelo fato de um pecador alcançado pela graça pode participar da ceia, vivendo deliberadamente em pecado. Se uma simples maneira irreverente de celebrar a ceia atrai o juízo divino, o que disser então é quem participa com pecado e não confessado, né? Pecado não confessado atrai o juízo divino. Já no item 3, fala da celebração festiva. A ceia do Senhor celebra a morte e a ressurreição de Jesus, não o seu funeral. A ceia celebra Cristo que morreu, mas que ressuscitou,
conforme 1 Coríntios 15, versículo 1 a 4. Deve, portanto, ser uma celebração referente, contudo festiva. O nosso Redentor vive, por isso devemos demonstrar isso na celebração da ceia do Senhor. Nela, portanto, deve haver um ambiente de referência e, ao mesmo tempo, de abundante alegria. Agora temos a sinopse 3, que a celebração da ceia do Senhor deve acontecer de modo reverente e, ao mesmo tempo, festivo. Aí temos o auxílio teológico, que fala sobre a tríplice sentido da lembrança da ceia do Senhor. Vamos lá. Na ceia do Senhor, talvez possamos sugerir uma tríplice sentido, de lembrança passado, presente e futuro. A igreja que se reúne como um só corpo, à mesa do Senhor, lembramos de sua morte e os próprios elementos usados de modo simbólico. Na comunhão, representa o derradeiro sacrifício de Cristo, no qual ele entregou o seu corpo e sangue para redimir os pecados do mundo. Existe ainda um sentido bem presente, o convívio espiritual com Cristo e sua mesa. A igreja vem proclamar não um herói morto, mas um Salvador ressuscitado e vencedor. A expressão mesa do Senhor sugere estar ele mesmo presente como verdadeiro anfitrião, aquele que transmite o sentido de teres crente nele, segundo a paz, e a gente podemos ver isso lá em Salmo 23, 5. Finalmente, há um sentido futuro nesse relembrar, sendo que a comunhão do qual o crente agora participa com o Senhor são o seu ponto final, e nesse sentido a ceia do Senhor tem uma dimensão escatológica. Ao participarmos dela, antecipamos a alegria pela sua segunda vinda e pela reunião da igreja com ele para toda a eternidade. Então a gente vê agora a conclusão da lição que fala. Nesta lição, sobe diferentemente perspectivas, vindo alguns aspectos que revelam o sentido e propósito da ceia do Senhor. Não é um sacramento que, de forma mágica, concede a graça ao que delas participa, nem tampouco uma vacina para dar comunhão a quem não tem. Na verdade, o direito de celebrar está em importante ordenança de o resultado da graça que foi concedida a cada crente. É necessário ter esse discernimento quando se participa deste rito cristão. Trata-se, pois, de um ato que não pode ser celebrado de qualquer jeito ou maneira, nem tampouco por quem vive deliberadamente no pecado. Então vamos revisar o conteúdo com aquelas famosas 5 perguntas. Então vamos lá. A primeira pergunta: qual a posição da maioria dos pentecostais em relação aos elementos da ceia do Senhor? Resposta: o pão e o vinho simbolizam o corpo e o sangue de Jesus. Contudo, Jesus se faz presente espiritualmente nos símbolos da ceia, conforme Mateus 18, versículo 20. E também há o aspecto memorial da ceia do Senhor. Segunda pergunta: para o que a ceia do Senhor aponta? Resposta: a ceia do Senhor aponta para o Calvário. Terceira pergunta: que tipo de sentido está presente na ceia do Senhor? Resposta: a ceia do Senhor programa sua segunda vinda. Logo, há um sentido escatológico na celebração da ceia do Senhor. Quarta pergunta: qual foi a advertência de Paulo em relação à ceia do Senhor? Resposta: concertantemente, a celebração da ceia do Senhor, Paulo advertiu sobre o perigo de participar da ceia indignamente, conforme 1 Coríntios 11, versículo 27. E a quinta e última pergunta: o que a ceia do Senhor celebra? Resposta: a ceia do Senhor celebra a morte e a ressurreição de Jesus, e não no seu funeral.
A ceia celebra Cristo que morreu, mas que ressuscitou, conforme 1 Coríntios 15, do versículo 1 ao 4. Então essa foi a lição 10, que nós falamos sobre a ceia do Senhor, que é a segunda ordenança da igreja, quer dizer, é a segunda ordenança, vamos dizer, para a igreja, que seria melhor, né? Porque a primeira seria o batismo, né? Aqueles que nós falamos na aula passada sobre a questão da conversão. Então, o que acontece? Acontece que depois o batismo, aí todos aqueles que foram batizados, que são salvos, né? Eles podem participar da ceia do Senhor, porque enquanto eles não forem convertidos, não aceitarem a morte e a ressurreição de Cristo, eles não podem participar da ceia. E aí, eles participando, eles estão cometendo um erro, eles estão participando indignamente, porque eles têm que confessar Jesus como Senhor e Salvador. Eles têm que crer para que eles possam participar da Santa Ceia. Bom, e na próxima aula, nós já vamos falar sobre, aí seria a 11ª lição, é o culto na igreja cristã. Então, a gente vai falar sobre o culto e nossas lições vão até a 13ª. Então, no próximo domingo, nós falaremos sobre a lição 11. Espero que os irmãos leiam pelo menos aquelas partes, né, que fala da leitura diária da semana, que eu vou disponibilizar novamente a revista digital para o grupo da igreja. Então, vamos agradecer a Deus por mais essa aula, pedir a sua bênção para nossas vidas e nossas famílias. Senhor Deus, muito obrigado por mais esse dia, obrigado pela Escola Bíblica Dominical, obrigado pela Santa Ceia, Pai, no qual simboliza ali a sua morte na cruz, que o pão simboliza o seu corpo, o vinho, o suco de uva simboliza o seu sangue, que é derramado naquela cruz, que foi a segunda aliança do Novo Testamento, né? Houve aliança no primeiro, que é a Páscoa, a libertação do povo do Egito, né? E agora a morte de Cristo nos trouxe a libertação do pecado. Então, nós, quando confessamos nossos pecados, nós somos libertos pela Tua graça e a Tua misericórdia e pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então, faça-nos entender isso através do Teu Santo Espírito, que possamos, Senhor, nos converter verdadeiramente, sermos batizados e participarmos da Sua ceia, porque essa é a ordenança para a Tua igreja. Nós, se fazemos parte do Teu corpo, da Tua igreja, nós precisamos aceitar e participarmos, né, da Santa Ceia. Por isso, tenha misericórdia daqueles que ainda não participam, aqueles que ainda não se decidiram por Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que o Senhor possa tocar no coração, que Teu Santo Espírito possa convencer da justiça, do juízo e do pecado, e convencer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que não há outro a quem possamos ter a vida eterna, Pai. Por isso, abençoe, guarda e livra de todo o mal. E tenha um domingo abençoado, uma semana frutífera, uma semana abençoada, livra de todo o mal e abençoe cada lar, cada família. E se porventura tiver alguém enfermo espiritualmente ou fisicamente, ou com alguma depressão, com tristeza no coração, que o Senhor possa alegrar, possa curar, possa libertar, Pai, de todo o mal. Isso é que eu te peço, te louvo e já te agradeço, Pai, porque o Senhor é justo, é bom e maravilhoso, e o Senhor ouve as nossas orações. Isso em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Irmãos, fiquem na paz, que Deus abençoe, e até a próxima lição, que nós estaremos juntos para falarmos na lição 11, o culto da Igreja Cristã. E que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém.